Ação direta de inconstitucionalidade 591 em julgamento. O retorno agora para a segunda parte da sessão, a continuação deste processo na tarde desta quinta-feira. Estamos acompanhando o retorno dos ministros para a continuidade do julgamento e que vamos acompanhar ao vivo, como sempre, aqui na TV Justiça, direto do plenário. Muito obrigada. Podemos nos sentar. Declaro reaberta a sessão, renovando minhas saudações a todos. E, de imediato, passando a palavra, em continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.941, sob a relatoria do ministro Luiz Fux. De imediato, repito, passando a palavra ao eminente ministro André Mendonça. Senhora Presidente, minha saudação ao eminente relator, eminente ministra Carmen Lúcia também, demais ministros, nosso subprocurador-geral da República, professor Paulo Gonet, aos advogados, servidores, todos aqueles que nos acompanham, uma boa tarde. Senhora Presidente, primeiramente eu queria consignar o registro de apreço pelo substancioso voto que foi trazido pelo professor Luiz Fux, nosso grande processualista, e que certamente toda a fundamentação que compartilhou conosco nessa tarde, é fruto de toda a experiência, expertise e conhecimento e contribuição que Sua Excelência deu na construção do atual Código de Processo Civil. Eu adianto que acompanharei Sua Excelência, apenas me permitam fazer algumas observações. Primeiro, no tocante às questões preliminares que foram trazidas pela AGU, uma delas, de duas, diz respeito à inserção no pedido da ação direta do artigo 390 do Código de Processo. Esse artigo diz respeito à prova de confissão. E entendo que toda causa de pedir fundamentação, ela está dissonante com esse pedido específico, quiçá até mesmo se trate de um erro material, mas o fato é que consta do pedido, a AGU apontou em preliminar, e nesse ponto eu dou razão à arguição preliminar da Advocacia Geral da União apenas para não conhecer esse aspecto específico da ação, em função da incompatibilidade entre o pedido que foi feito e toda a causa de pedir correspondente. A outra preliminar trazida pela AGU diz respeito a uma alegada não fundamentação e especificação de todos os dispositivos do Código de Processo Civil que abordam a questão concernente às medidas judiciais indutoras e executivas do efetivo provimento jurisdicional. Não obstante, bem apontou a Procuradoria-Geral da República que os autores consignaram expressamente o artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, que eu diria que é o dispositivo guarda-chuva de todas as demais medidas correspondentes. Então, na linha do que foi defendido pela Procuradoria-Geral da República e ao contrário do que foi defendido pela Advocacia Geral da União, eu entendo que, nesse ponto, merece total conhecimento a ação direta. Portanto, com a ressalva específica do artigo 390 do Código de Processo Civil, eu conheço, nos demais pontos, a presente ação. No tocante ao mérito, como bem pontuou o eminente relator, toda a discussão é centrada nessa dialética entre eficácia e garantias processuais. E Sua Excelência, entendo que com absoluta razão, consignou que, em primeiro lugar, essas medidas, elas, no âmbito de concepção normativa, por si só, são constitucionais e que nós necessitamos, à luz dos elementos concretos, nos casos específicos, aí sim,
fazer a verificação não do dispositivo constitucional, mas se a medida judicial correspondente ela alcança a plenitude os subprincípios de proporcionalidade, a sua adequação, a sua necessidade e a própria proporcionalidade em sentido estrito, e, ao mesmo tempo, conjugado com isso, se a medida judicial correspondente ao caso concreto, ela encontra respaldo nos princípios processuais em sede constitucional, contraditório, ampla defesa, igualdade de armas. E, nesse sentido, entendo, assim como Sua Excelência, e é como voto, pela improcedência do pedido, apenas consignando o não conhecimento específico em relação a um único dispositivo, que, quiçá, como disse, pode até se tratar de erro material. É como voto, senhora presidente. Ministro André, eu agradeço a Vossa Excelência, mas eu fiquei com uma pequena dúvida. É o 380 ou 90? 390. Obrigada, ministro André. Então, Vossa Excelência conhece em parte da ação e, na parte conhecida, julga improcedente o pedido deduzido. Seria isso. Ministro Nunes Marques. Colho o voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Bonet, senhores advogados, servidores, meu boa tarde a todos. Passo diretamente ao mérito. No mérito, o principal dispositivo impugnado, embora esteja na linha do que já determinava o artigo 125 do CPC de 73, trouxe algumas novidades relevantes. Eis o texto da norma impugnada. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. Inciso 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O novo Código de Processo Civil, por esta norma e outras congêneres constantes do seu texto, artigos 297, 301, 380, parágrafo único, 400, parágrafo único, 403, parágrafo único, 536, parágrafos 1º, 5º, 1º a 5º, e artigo 865, confere ao órgão jurisdicional poder de correção atípico amplo para fazer cumprir ordem judicial, inclusive aquela que vise a cobrança de quantia certa. Todas essas regras podem ser reconduzidas ao princípio geral enunciado no artigo 4º do Código, que diz terem as partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A necessidade de que as ordens judiciais sejam cumpridas pelos particulares e pelo poder público é tão trivial que a Constituição de 1988, de resto, seguindo a nossa tradição, não se preocupou em explicitar tal imposição. Apenas ocasionalmente a Constituição deixou expressas as consequências que podem advir do descumprimento de ordem judicial. Assim, por exemplo, a Carta de 1988 prevê a possibilidade de intervenção federal nos Estados e no Distrito Federal por descumprimento de ordem judicial, artigo 34, inciso 6, cumulado com 36.2, desde que cumpridas certas condições, e b, a previsão do sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem cronológica de pagamento das sentenças condenatórias inscritas em precatório, artigo 100, parágrafo 6º. Redação dada pela Emenda Constitucional 62. Especificamente, em relação ao descumprimento de ordem judicial pelo Presidente da República, a Constituição preferiu a solução penal ao atribuir a natureza de crime de responsabilidade a tal fato, artigo 84, inciso 7. E aqui temos o aspecto nevrálgico do problema discutido nestes autos. O que fazer quanto a indivíduos que não cumprem ordens judiciais? Que medidas podem ser tomadas quanto a eles? Em geral, os sistemas jurídicos mundo afora, e no Brasil não é diferente, prevêem consequências civis e penais para o caso de descumprimento de decisões judiciais, a serem graduadas em cada caso. Também se distingue o cumprimento da parte daquele perpetrado por terceiro. No âmbito do processo criminal, o juiz pode, ordinariamente, decretar medidas restritivas, inclusive de liberdade, contra o réu,
donde não há maior problema em admitir-se isso também quando ocorrem descumprimentos de provimentos intermediários, nomeadamente por parte do réu. Sendo a prisão, por sua vez, a medida mais dura possível no âmbito do direito do Estado de Direito no processo penal, de certo modo o juiz encontra-se guarnecido de parcela suficiente de força estatal para fazer cumprir as suas ordens. No campo civil, por outro lado, a associação imediata de prisão pelo descumprimento de qualquer ordem judicial produziria um clima policialesco sobre o procedimento. E a Constituição de 1988 claramente não deseja tal solução, ao afirmar que não haverá prisão civil por dívida salvo a do responsável, pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Artigo 5º, inciso 58. Aliás, de todas as nossas constituições, apenas a de 1824 admitia expressamente a prisão civil de pessoas por não cumprir ordens da Justiça, no seu artigo 179, inciso 10. Volvendo ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição de 1988, convém lembrar que o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a superveniência de tratados internacionais aos quais o Brasil se vinculou, aprovou a súmula vinculante número 25, para dizer que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Com isso, a prisão civil no Brasil passou a restringir-se ao caso de não pagamento inexcusável de pensão alimentícia. Então, com a notável exceção das ações de alimentos, no vasto campo das ações cíveis que versam desde o direito de família até o direito ambiental, passando pelo direito obrigacional, comercial, tributário, administrativo, previdenciário, etc., o juiz não conta com a possibilidade de cominar a pena de prisão para a parte ou partícipe do processo que se insubordine contra a autoridade do Poder Judiciário. Embora o crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal, como já dito, possa ser praticado por aquele que descumpre ordem judicial, independentemente de ser uma ordem cível ou criminal, a verdade é que a tutela penal não pode ser uma ferramenta comum de trabalho do juiz cível, por pelo menos dois motivos. O primeiro, a existência em si de um processo penal contra o desobediente não fará, ipso facto, que a ordem civil seja cumprida. 2. A banalização da persecução penal por desobediência a ordens cíveis pode soar desproporcional e induzir naturalmente a suavização na interpretação dos tribunais criminais acerca da ocorrência desse crime. É um princípio básico do direito penal, aquele segundo o qual se deve reservar a sanção penal para os casos extremos e não para desconformidades do dia a dia. Ministro, só uma parte. Eu tenho a impressão de que eu deixei claro que eu excluí a possibilidade de prisão civil por dívida, salvo a prestação alimentícia. Até no decorrer do voto eu deixei claro isso. Mas só para me exonerar aí de eventual má compreensão. É apenas um circunstanciamento, nem uma adentrei. Estou apenas visitando as hipóteses. Tá bom. Isso nos conduz à conclusão de que a previsão de soluções cíveis para debelar o descumprimento de ordens cíveis é o melhor caminho. E foi justamente isso que fez o legislador de 2015. A regra, ora impugnada, com todas as vênias a quem pense de modo diverso, é não apenas constitucional, como excepcionalmente inventiva e prática. Ao outorgar ao juiz o poder onímodo e autoexecutável de coerção, o legislador confiou à autoridade judiciária nada mais, nada menos que um poder de polícia, a ser exercido de modo sumário, com o propósito de fazer valer uma ordem judicial proferida presumivelmente segundo o devido processo legal. Esse tipo de poder não é estranho às autoridades públicas em geral. Basta lembrar, a título de exemplo, das inúmeras medidas de polícia sanitária e de trânsito que são tomadas e imediatamente executadas por agentes administrativos contra desobedientes, dispensada a instauração de prévio processo administrativo, sem prejuízo de ulteriores discussões sobre a legalidade da medida. Quer dizer, então, de um juiz que toma medidas para fazer cumprir uma ordem legalmente proferida em um processo judicial, seria necessário instaurar outro processo para isso? Parece-me que não. É verdade que o legislador, no artigo 139.4 do CPC, não esgotou a enumeração de quais as medidas a que o juiz pode recorrer ao estipular uma cláusula genérica em favor do magistrado. E aqui algumas coisas exóticas podem surgir na prática.
O autor menciona especificamente como esdrúxulas a apreensão de carteira nacional de habilitação e ou suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte, a proibição de participação em concurso público e a proibição de participação em licitação pública. Não exclua a possibilidade de que, em certos casos, essas medidas sejam irrazoáveis, mas não me parece que elas devam ser excluídas abstratamente do rol das medidas indutivas passíveis de adoção pelo juiz. Caberá, em cada caso, às instâncias recursais revisar as medidas tomadas, estipular condições para sua adoção, limitar o seu uso e, nisso, o interessado terá o devido processo legal que o autor da presente ação ora reclama. Pensemos, por exemplo, numa ação de alimentos promovida pela mãe de um menor contra o pai dele, visando a cobrança de pensão alimentícia. Em caso de descumprimento da ordem de pagar a pensão, o juiz poderá até mandar prender o alimentante, mas sabemos que isso teria um enorme custo emocional para os envolvidos, quiçá com resultados piores para todos. Então, dado certo contexto fático em que o réu vem demonstrando capacidade econômica por meio da aquisição de veículos em nome de terceiros e pela ostentação de viagens internacionais, o juiz pode concluir que apreender a CNH e ou suspender o direito de dirigir e ou apreender o passaporte seria mais eficaz e menos traumático para o réu e para o seu filho. Parece-me bastante razoável a opção por essa medida no caso assim. Em outro exemplo hipotético, pensemos no réu em uma ação de reparação por responsabilidade civil que vive como fornecedor do poder público. O juiz determina que ele adote certas providências na sede da empresa, por exemplo, para a segurança dos trabalhadores. O réu insiste em não cumprir a decisão. Poderia o juiz oficiar o poder público para impedi-lo de contratar temporariamente com entes públicos até que cumprisse a ordem de pagamento? Ora, se a simples inexecução parcial de um contrato administrativo pode induzir tal consequência jurídica, como o descumprimento de uma ordem judicial não poderia? A mesma coisa vale para a participação em licitação e em concursos públicos. É importante ter presente que essas medidas não são penalidades, e o réu pode, a qualquer momento, remir a restrição de direito, simplesmente cumprindo a ordem judicial ou obtendo efeito suspensivo em algum recurso contra a ordem. Então, não há violação alguma a direito fundamental do obrigado. Isso porque não existe o direito de descumprir ordens judiciais. Pelo contrário, para que os direitos fundamentais, em geral, sejam assegurados, é preciso que o sistema judiciário seja credível e minimamente eficiente, e, para isso, o acatamento das determinações judiciais é absolutamente necessário. Nos Estados Unidos, que tem longa tradição em mecanismos contra a recalcitrância de partícipes de processo judicial, o poder sumário dos tribunais de punir os desprezos à sua autoridade teve origem lá na lei e na prática na Inglaterra, onde a desobediência às ordens judiciais era considerada como desprezo ao próprio rei e autorizava um processo de prerrogativa derivado do desacato ao soberano. Na segunda metade do século XVIII, o poder sumário de punir nos Estados Unidos foi estendido a todos os desacatos cometidos dentro ou fora do tribunal. O ato judiciário de 1789 conferiu poder a todos os tribunais americanos, abre aspas, para punir com multa ou prisão, a critério dos referidos tribunais, todos os desacatos à autoridade em qualquer causa ou audiência perante eles, fecho aspas. A única limitação colocada a esse poder era que ele fosse exercido de maneira subsidiária. O abuso desse extenso poder levou, após o impeachment mal-sucedido do juiz James Peck, no Tribunal Distrital Federal do Missouri, à aprovação da Lei 1831, que limitou o poder dos tribunais federais de punir desacato ao mau comportamento na presença dos tribunais. Já no século XIX, a natureza do poder de punir o desacato foi descrita como o poder inerente ao judiciário. O Justice Stephen Field, escrevendo para o Tribunal do Processo, ex parte Robson, disse: o poder de punir por desacato é inerente a todos os tribunais. A sua existência é essencial para a preservação da ordem nos processos judiciais e para a execução das sentenças, despachos e mandados dos tribunais, e, consequentemente, para a devida administração da justiça. No momento em que os tribunais dos Estados Unidos foram chamados à existência e investidos de jurisdição sobre qualquer assunto, eles se tornaram possuidores desse poder. Volto eu. Com o passar do tempo, as sentenças, especialmente depois de 1890, passaram a colocar mais ênfase no poder inerente dos tribunais de punir o desprezo à corte, do que no poder do Congresso de regular o processo sumário. No caso aqui em exame, sequer precisamos discutir essa questão de saber se o poder de punir o contemptor é inerente com base na teoria dos poderes implícitos ou se decorre de uma deferência legislativa específica, pois estamos diante de uma situação em que o Congresso outorgou a prerrogativa ao Judiciário.
Seria outro encaminhamento se tivéssemos uma lei limitando a competência do judiciário para defender as suas próprias ordens. Aí a discussão seria um pouco mais complexa. É evidente que devemos ter em conta o fato de que esse poder dos juízes pode ser usado de modo arbitrário, mas me parece que eventuais excessos devem ser controlados topicamente por meio do jogo normal dos recursos e das ações de impugnação. O que não se me afigura viável é expurgar do ordenamento jurídico uma norma abstrata que dá ao Poder Judiciário a prerrogativa de usar meios atípicos para fazer cumprir as suas ordens. As aplicações concretas devem ser controladas, sim, mas a norma geral não apresenta nenhuma contradição rotunda com a Constituição. Sobre a afirmação de que a aplicação da norma impugnada, com a suspensão do direito de dirigir, a apreensão da CNH ou passaporte, estaria autorizando reflexamente a privação do direito de ir e vir, com o intuito de assegurar direitos patrimoniais, há duplo erro nessa alegação. Em primeiro lugar, ao criar mecanismos cíveis para asseguramento da efetivação das ordens judiciais, o Código de Processo Civil instituiu verdadeira minimização da tutela penal, ao evitar a banalização do tipo da desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. E, assim, na verdade, preserva o status libertatis do desobediente. Outro ponto é que, no caso da apreensão de passaporte, único que realmente pode implicar alguma restrição de movimentação, não se pode dizer que é uma violação ao direito de ir e vir, porque, para obter o passaporte, o indivíduo tem que cumprir certas obrigações cívicas, como, por exemplo, estar em dia com os deveres eleitorais e militares. Então, o acesso ao passaporte subordina-se já a limitações legais. De certo, descumprir ordens judiciais é algo muito mais grave e que, em determinados contextos, pode analogamente levar à obstrução do acesso a esse documento, sem que se possa dizer que há aqui uma ofensa ao direito de ir e vir. Em segundo lugar, os direitos que estão em jogo no processo civil não são apenas os patrimoniais. Muitas vezes é o direito ao meio ambiente equilibrado, ou à probidade na administração, ou o direito à saúde, ou à guarda de uma criança, ou ao acesso a certos serviços públicos. Logo, não é exato que a manutenção do dispositivo impugnado seja uma forma de subordinar a liberdade humana a direitos patrimoniais. Gostaria de ressaltar que as medidas atípicas cogitadas nos autos não malferem a integridade física das pessoas, nem sua dignidade pessoal. Portanto, qualquer referência a medidas cruentas com o uso de força física ou violência psíquica é um espantalho argumentativo, pois é óbvio que não se cuida disso aqui. Por fim, já me encaminhando para o encerramento, observo que o uso da técnica consistente em restringir direitos para estimular o cumprimento de obrigações é amplamente utilizado pelo legislador em inúmeros contextos. Na hipótese do dispositivo impugnado, quis o legislador otorgar ao juiz a prerrogativa de escolher os instrumentos adequados para cumprirem a sua missão de concretizar a ordem jurídica. É claro que, se os juízes, no manejo dessa competência, utilizam-se de técnicas consagradas pelo próprio legislador, fazem bem o seu trabalho. O descumprimento de uma decisão judicial na mais remota comarca do país atinge não a parte interessada no acatamento da determinação, mas põe em xeque a credibilidade de todo o sistema de justiça e, por consequência, de todo o Estado de Direito. O efeito multiplicador de uma atitude dessa nunca pode ser menosprezada, de modo que a aplicação razoável do dispositivo ora impugnado é um forte inibidor de condutas contrárias à autoridade, não apenas dos juízes e tribunais, mas, sobretudo, da lei e do direito. Por todas essas razões, senhora presidente, senhor relator, eminentes colegas, voto pelo conhecimento da ação e pela improcedência dos pedidos iniciais. Obrigada, ministro Nunes Marques. Com ele agora o voto do ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carme, cumprimento o eminente relator, ministro Luiz Fux, colegas, vice-procurador-geral, professor Paulo. Presidente, eu vou ser extremamente sintético, até para permitir que todos possam votar. Quero cumprimentar o eminente relator pelo detalhado voto. E, presidente, com todo respeito às posições eventualmente diversas, para mim essa ação direta de inconstitucionalidade é meio absurdo. Porque essa ação direta de inconstitucionalidade, ela visa declarar inconstitucional um recorte do gênero poder geral de cautela do juiz. Essa é a verdade. Aqui são medidas atípicas para execução,
Mas o raciocínio seria o mesmo de medidas cautelares para garantir o processo de conhecimento. Ou seja, partindo do pressuposto que o eminente ministro relator disse, partindo de um pressuposto que o juiz vai exagerar, que o juiz vai atuar com abuso de poder, se pretende restringir o poder geral de cautela. Óbvio que não só aqui, e isso foi tocado também pelo ministro André, que não houve a impugnação de todo o complexo normativo, porque o artigo 301 também prevê medidas atípicas, e não só no processo civil, se formos para o processo penal, há medidas atípicas no acordo de não persecução penal, na suspensão condicional do processo. Não é possível, em números clausos, fixar o que o juiz pode ou não, mediante o caso concreto. Mas, tirando essa questão processual, da não impugnação de todo o complexo normativo, o que se pretendeu foi realizar um corte no poder geral de cautela do juiz, aqui visado em medidas atípicas para garantir a execução, sob um argumento, e aqui também com todo respeito ao que por alguns foi dito da tribuna, de que isso equivaleria a penas corporais, penas cruéis, pena privativa de liberdade. Foi citado a lei romana, que previa a possibilidade da substituição por penas corporais. Veja, que claramente são medidas restritivas de direitos. Essas medidas atípicas são medidas restritivas de direitos. Ah, mas e se o juiz fixar prisão? Olha, ele não está seguindo a lei. Aqui ele está abusando. As instâncias superiores, obviamente, vão afastar isso. Isso é um abuso. Mas não é o artigo que é inconstitucional. A aplicação do artigo seria inconstitucional. Aqui, claramente, o que se pretende, e foi demonstrado claramente pelo eminente relator e por aqueles que o seguiram, é garantir a efetividade da prestação jurisdicional. A garantia da efetividade da prestação jurisdicional com a possibilidade de aplicação de medidas atípicas, proporcionais e razoáveis dentro do que o ordenamento jurídico entende possível, por óbvio. Qualquer desvio disso será inconstitucional. E todas as medidas, uma outra questão que me parece importante levantar novamente, se nós pegarmos todas as medidas restritivas de direito que foram citadas à tribuna, que foram citadas na inicial da ação direta, que foram colocadas pelo eminente ministro relator, individualmente, se analisarmos cada uma dessas medidas, elas são inconstitucionais ou cada uma é inconstitucional? Não, porque várias leis prevêem essa possibilidade. Então, a medida em si não tem nada de inconstitucional. A suspensão de carteira de habilitação, ela é inconstitucional per si? O Código de Trânsito brasileiro prevê administrativamente isso. A proibição de participar de licitação, analisada essa medida restritiva de direito, ela é inconstitucional? Não, a lei de improbidade prevê. Então, nenhuma das medidas citadas como exemplo de eventuais abusos, nenhuma delas é inconstitucional. Famosa suspensão de passaporte. Não, existe uma lei estipulando, inclusive, qual o procedimento para isso. Então, as medidas restritivas de direito, elas são constitucionais. Dentro do poder geral de cautela do juiz, inclusive para aplicação de medidas atípicas para garantir a execução, seguindo essas medidas restritivas, não me parece, e sempre, obviamente, dentro da razoabilidade, o que vale para qualquer outra medida, inclusive as medidas típicas do juiz, não me parece existir nenhuma inconstitucionalidade. Então, presidente, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator. Aqui também eu havia, depois ouço, se for necessário, o relator, eu havia também anotado no meu voto escrito que o artigo 390, que foi impugnado, a questão da confissão, realmente não guarda, como disse o ministro André, nenhuma pertinência com a discussão.
Então, aqui também eu não conheceria, mas só fica aqui essa observação. No restante, o presidente acompanha integralmente o eminente ministro relator, julgando improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Ouço agora o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhora presidente, eminente ministra Rosa Weber, cumprimento Vossa Excelência, a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares que integram esse colegiado e os ilustres colegas que já proferiram os votos nesta ação direta e constitucionalidade 5941, de modo especial Sua Excelência, o relator, ministro Luiz Fux, que trouxe voto que detalhou todas as circunstâncias do processo civil moderno no Brasil e da base das discussões que conduziram à formulação desta regra no Código de Processo Civil de 2015. Cumprimento também as sustentações orais que foram trazidas à colação. Senhora presidente, eu vou juntar a declaração de voto, mas peço a compreensão de Vossa Excelência dos eminentes pares. Eis que, como adiantei Sua Excelência, o relator, tem um ponto que gostaria de sublinhar que, a rigor, é o único elemento de preocupação que tenho nesta matéria. Eis que aqui há um conjunto de dispositivos que são citados e, segundo a inicial, seriam inconstitucionais e são confrontados com os paradigmas de controle da constitucionalidade. E esse dispositivo que me chama a atenção é a parte final do inciso 4º do artigo 139, que está aqui em questão, que prevê, na sua dicção expressa, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, vírgula. E até esta vírgula eu não vejo problema. Depois da vírgula vem, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Aqui, creio, e já houver adiantado ao eminente ministro Luiz Fux, quando nos obsequiou com a formulação da sua compreensão da matéria, aqui entendo que há algo que merece um olhar que faça um discrimen, porque, nada obstante, tal como Sua Excelência assentou, e os votos anteriores assim se postaram, também entendo que essas medidas, em abstrato, à exceção desta parte final, numa dada compreensão, mas, em abstrato, não apresentam em si vício de inconstitucionalidade. O exame a ser feito é um exame em concreto, à luz de um juízo de proporcionalidade entre a situação fática submetida ao exame da autoridade judicial e a ponderação que há de ser feita com a medida concreta à luz do poder geral, que é dado ao magistrado de modo especial para fazer cumprir as suas próprias decisões. De modo que, no voto que trago à colação, eu destaco exclusivamente este ponto, o que significa que, retirando este aspecto que diz respeito ao cumprimento de obrigação pecuniária, que entendo deva ser lido ali, o cumprimento de obrigação de cunho pecuniário derivada de dívida alimentar, porque esta é a única hipótese, em meu modo de ver, a hipótese do devedor de alimentos, que se admite um conjunto de medidas restritivas, inclusive de restrição de liberdade, como esse tribunal aqui efetivamente assentou. Por isso, eu estou acompanhando substancialmente Sua Excelência, o eminente ministro relator, pela improcedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade de todos os demais dispositivos que reconhecem e passam esses reconhecimentos pelo filtro da constitucionalidade
o poder geral dos magistrados de adotar medidas executivas atípicas, como as que já foram mencionadas, e me escuso de fazer referência. Apenas no ponto da parte final do inciso 4º do artigo 139, é que entendo, e esta é a percepção que trago ao colegiado e ao debate, entendo que, pelo menos na percepção do estudo que levei a efeito até este momento, e aberto ao debate, obviamente, que seria o caso de declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto de qualquer norma ou interpretação que aplique essa expressão. Vale dizer, não compreendo necessário extirpar a expressão do dispositivo, mas declarar a inconstitucionalidade de qualquer norma ou interpretação que aplique essa expressão, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária contida ao final do inciso 4º do artigo 139, que a aplique a quaisquer situações que não sejam restritas à hipótese de inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Excelência, me permite sem dúvida, ministro. Um diálogo. Por exemplo, suponhamos que haja um caso em que o devedor de grande monta ele resiste ao cumprimento da obrigação pecuniária e, ao mesmo tempo, o malgrado tenha deixado um caminho expressivo de inadimplemento, oriundo até mesmo de uma atitude ilícita, não criminal, mas ilícita sob o ângulo civil, o juiz determina, então, que ele não possa mais usar um cartão de crédito, porque ele não está pagando, já não paga a ninguém e está só assumindo obrigações. Já houve casos em que o juiz determinou, como medida atípica, a objeção de utilização do cartão de crédito. Então, isso é uma obrigação pecuniária, e isso é uma medida atípica. Por outro lado, vamos dizer, o financiamento de atos, como nós hoje temos visto, antidemocráticos. Então, assume uma obrigação nesse sentido. E nós precisamos obstar que ele utilize o crédito para esse fim. Não caberia uma medida atípica? Então, eu fiquei mais impressionado, quando nós dialogamos, em ressalvar a questão da prisão civil do devedor, salvo nos casos da obrigação alimentícia. Agora, podem ocorrer casos em que, mesmo nas obrigações de quantia certa de entrega de soma, se tem que usar uma medida típica. Então, por exemplo, até eu mandei uma mensagem para Vossa Excelência, que não deu tempo de nós dialogarmos, mas, por exemplo, a Corte de Cassação italiana ela entende que para pagar seguro de vida vale qualquer coisa. É devido, o seguro de vida é líquido e certo, tem que buscar esse dinheiro, de qualquer maneira. Por outro lado, sua empresa está na iminência da falência, e a falência vai gerar perda de empregos, perda de capital de giro, e é só um devedor que é o responsável pela quebra da empresa, ela também admite uma medida típica de apreensão de entrega de soma. Então, a minha preocupação é a mesma que a sua, tanto que eu ressalvei os direitos fundamentais na tese e não digamos assim, não me teria nenhum problema para mim incluir essa sua preocupação nas obrigações pecuniárias alimentícias, a prisão como excepcional. A prisão como excepcional, tendo em vista a regra constitucional da possibilidade de prisão no descumprimento de obrigação alimentícia. É possível encaixar isso dentro do ônus argumentativo do voto. Se deixar mais confortável, a Corte toda, não tem problema. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência que elucida o voto e o ponto no qual temos, quiçá, então, uma compreensão efetivamente distinta, porque o dispositivo diz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. O que vem depois da vírgula reforça que nas obrigações de prestação pecuniária, ou seja, nas obrigações patrimoniais, pode, como a referência a todos,
pode-se alcançar, de fato, direitos fundamentais. E aí, com toda a vênia, eu encontro um limite. Porque os bens justos fundamentais vão de ter proteção sob pena de criarmos a presença ilimitada do Estado na esfera jurídico-privada das pessoas. E, enfim, eu me permito responder a Vossa Excelência no mesmo Estatuto de Autoridade do Processo Civil, com as palavras da professora Tereza Arruda Alvim, que cito em meu voto. Diz ela, num estudo importante, denominado Primeiros Comentários ao Novo Processo Civil, o inciso 4º do artigo 139 deve ser interpretado, abro aspas, com grande cuidado, sob pena de se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar em quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrendo completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. Nessa mesma linha, um outro importante autor de processo civil, um expoente também do processo civil e professor da centenária Universidade Federal do Paraná, o professor Eduardo Talamini, ao tratar do mesmo dispositivo, diz que esse inciso não pode ser interpretado como um poder ilimitado que o juiz recebe, pois que as providências adotadas devem guardar relação de utilidade, adequação e proporcionalidade com o fim perseguido, não podendo acarretar na esfera jurídica do réu sacrifício maior do que o necessário. Em todo e qualquer caso em que incida o poder geral em questão, será indispensável no seu exercício a consideração da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência da medida. Por isso, no meu modo de ver, compelir, por meio de restrições a liberdades, garantias, direitos fundamentais, sociais, individuais ou políticos, os devedores de obrigações pecuniárias a cumprir decisões judiciais sobre prestação de caráter, portanto, pecuniário, com toda a vênia aqui, não me parece inconsentâneo com a Constituição brasileira e o próprio Estado de Direito Democrático no Brasil. Eu não quero que Vossa Excelência altere o seu entendimento. Apenas eu digo no voto que tem que ser respeitados os direitos fundamentais e digo que o artigo tem de ser lido dentro do contexto em que ele se encontra. No contexto que ele se encontra, com a devida vênia, o professor, se não me engano, é o Talamini, né? Isso. O cuidado já está no próprio voto, onde nós dissemos tem que respeitar direitos fundamentais, proporcionalidade, razoabilidade, dignidade humana. Então, e o próprio Código diz, o processo civil será ordenado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos pela Constituição da República do Brasil. O artigo 8º, dentro do qual está previsto, isso é uma norma improcedendo para o juiz aplicar as medidas atípicas. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Então, numa leitura geral que eu fiz do voto, eu acho que deixei claro que os juízes têm limites. Tenho a impressão que deixei claro. Mas, evidentemente, que Vossa Excelência pode ter completamente uma compreensão diversa, o que não vai alterar, né, a nossa cumplicidade intelectual. Muito obrigado, Vossa Excelência. Senhor presidente, como eu disse, eu estou externando ponto de vista e no voto eu trago doutrina, inclusive precedentes desse tribunal. E, de modo especial, precedentes caros, inclusive a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, quando aqui se apreciou aquele tema importantíssimo da alienação fiduciária em garantia e do texto da Convenção Americana de Direitos Humanos. Portanto, onde houve um debate de modo especial sobre esta questão, os limites da responsabilidade pessoal por dívida pecuniária, obrigação pecuniária. Estou me referindo
aos habeas corpus 87.585 e 92.566, bem como aos recursos ordinários 349, 703 e 343. Por isso, e fazendo aqui uma breve síntese do que exponho à luz da garantia, do que entendo ser insuscetível de atingimento pela parte final do artigo 139, inciso 4º, eu, então, peço todas as vezes, Sua Excelência, o relator, para uma divergência pontual, apenas nesse sentido. E reitero que não estou propondo a exclusão do dispositivo, mas sim uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto na maneira de entender que é inconstitucional qualquer norma ou interpretação. Eu estou usando essa disjuntiva norma e interpretação porque a norma se faz por meio da interpretação, mas para deixar apenas nítido, tratar-se de qualquer norma ou interpretação que aplique esse dispositivo fora das hipóteses de obrigação alimentar. Ou seja, o que eu estou a dizer é que entendo que as medidas, tal como referidas pelo artigo 139, inciso 4º, indutivas, coercitivas, mandamentais e subrogatórias, em abstrato, e aqui está a divergência, essa é a compreensão que tenho, são inadequadas, desnecessárias e desproporcionais ao cumprimento de medidas judiciais impositivas de obrigações pecuniárias. Entendo que não pode o devedor ser sancionado com medidas restritivas de suas liberdades ou direitos fundamentais em virtude de não quitação de dívidas, exceto no caso da dívida de alimentos. É como voto, senhora presidente, pedindo neste ponto, todas as vezes, Sua Excelência, o relator, por isso eu estou conhecendo e julgando parcialmente procedente ao pedido contido nesta ação direta 5491, para declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto de qualquer norma ou interpretação que aplique a expressão contida ao final do inciso 4º do artigo 139 do CPC, qual seja, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária, a quaisquer situações que não sejam restritas à hipótese de obrigação alimentícia. É como voto, senhora presidente. Obrigada. Presidente, só para esclarecer o alcance... Pois não. A necessidade dessas medidas surgiu pela insuficiência da regra de que o patrimônio devedor responde por suas obrigações. Porque o devedor pode não ter patrimônio nenhum para responder, ou pode desviar o patrimônio para não responder pelas suas obrigações. Se nós fizermos essa exclusão do CUR, o que vai ocorrer? Não se aplicam os meios de subrogação nas obrigações por quantia certa. O que é a penhora e a venda do bem para pagar a dívida, senão um meio de subrogação? Eu estou me referindo, perdão, eminente ministro Luiz Fux, estou me referindo a liberdades individuais. Isso consta do voto, isso consta. Então, eu não tenho divergência, porque consta do voto. Obrigada, ministro Fux. Ministro Luiz Roberto. Meu voto é bastante breve. Presidente, cumprimento Vossa Excelência. Muito boa noite. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento os demais colegas. E, muito brevemente, nós estamos aqui discutindo vários dispositivos do Código de Processo Civil, presidente, que prevêem medidas indutivas, coercitivas para o cumprimento de obrigações. Dizem os dispositivos que o juiz pode determinar, aspas, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. É claramente uma cláusula aberta, porque não especifica quais são essas medidas potenciais. O autor da ação destacou o conjunto de medidas que considerava inconstitucional, que seriam a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação
em licitação pública. Como já enfatizou o eminente relator, a finalidade desses dispositivos é assegurar a efetividade do processo, evitar que a parte ganhe, mas não leve. Sendo certo que o maior gargalo do sistema judicial brasileiro está precisamente na execução. Mais de 50% dos processos pendentes na justiça brasileira estão em fase de execução. O recente relatório divulgado pelo Justiça e Números pelo CNJ demonstra, e desses pouco mais de 50%, 65% são relativos a execuções fiscais. Portanto, o grande problema hoje no sistema judiciário brasileiro é a execução e, portanto, a efetividade da prestação jurisdicional. Eu me convenci dos argumentos do eminente relator, o seu alentado voto e preciso voto, de que não é possível, em tese, afirmar a inconstitucionalidade dessas providências. Em concreto, é possível que seja. Se for uma providência que casse, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação de alguém que depende dela para o seu sustento, é muito possivelmente que será inconstitucional em concreto. Em outras situações, não haverá problema. Se a determinação coercitiva for proibir alguém de casar, provavelmente será inconstitucional, mesmo em tese. Portanto, eu acho que esses exemplos aqui enunciados, eles até podem ser, em concreto, inconstitucionais e desproporcionais, mas não, em tese, não se pode afirmar isso dessa maneira. Portanto, até porque, presidente, os processos judiciais cuidam de bens jurídicos completamente diferentes. Tem processo sobre meio ambiente, tem processo sobre prestação alimentícia, tem processo sobre improbidade administrativa. Portanto, dependendo da situação, vai ser legítima ou não vai ser legítima a medida tomada. Portanto, presidente, pedindo e compreendendo as razões do eminente ministro Fachin, e acho que, em concreto, se pode, na linha do que Sua Excelência afirmou, declarar a inconstitucionalidade, em tese, eu não me animo e, portanto, meu fundamento de decidir aqui, presidente, é o seguinte: a adoção dos meios executivos atípicos previstos no Código de Processo Civil justifica-se em caso de ilegítima recalcitrância em cumprir a ordem judicial, observado o devido processo legal e a proporcionalidade, que eu acho que é uma síntese sumária dos argumentos do eminente relator, a quem estou acompanhando integralmente. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Ministro Toffoli. Boa noite, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, eminente relator, senhor vice-procurador-geral eleitoral, hoje representando a Procuradoria-Geral da República na bancada, senhoras e senhores advogados, especialmente os que se manifestaram nos autos, senhoras e senhores servidoras, servidores, todos que nos acompanham. Senhora presidente, como sempre, sendo muito breve, eu peço o vereador ministro Fachin para acompanhar o voto do ministro Luiz Fux. Até porque, como agora reiterado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, evidentemente que a teratologia vai ser tolhida. E, evidentemente, que não seria possível nós imaginarmos um rol de temas teratológicos. Até porque, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso acabou de dizer são tantas as possibilidades fáticas que possam ocorrer de natureza teratológica, e o sistema recursal existe exatamente para dar cobro e colocar as decisões que sejam abusivas ou teratológicas no seu devido lugar. Por isso, tratando de uma ação em que a discussão do dispositivo legal se dá, em tese, em relação aos dispositivos da Constituição apontados como violados, eu não vejo essa violação, tal qual o eminente relator, e acompanho Sua Excelência, pedindo vênia ao fundamentado voto também do ministro Luiz Edson Fachin. É como voto. Obrigada, ministro Dias Toffoli. Ministra Carmen Lúcia. Senhora presidente, senhores ministros, com os meus cumprimentos muito especiais ao ministro Luiz Fux, que nos traz um voto, como já foi aqui reiterado, muito denso, muito
fácil de ser entendida, apesar de toda a argumentação tão erudita. Também eu, senhora presidente, vou pedir todas as vênias ao eminente ministro Edson Fachin. Se pronunciaram ontem tanto o advogado-geral da União, o digno procurador-geral, hoje representado pelo eminente vice-procurador-geral da República, e os argumentos também trazidos pela associação, como amicus curiae, para apresentar os argumentos contrários uns dos outros. Entretanto, também tenho para mim que o direito constitucional ao acesso à justiça, Vossa Excelência citou tantos grandes juristas que falaram tanto do acesso à justiça, e Norberto Bobbio dizia exatamente que o acesso à justiça seria o direito que garantiria ter direitos e vê-los efetivos. Acho que nenhuma dúvida que a pretensão do legislador neste caso, mais do que isso, a finalidade da lei, era dotar de efetividade o processo, que, como aqui já foi reiterado, desde o voto do eminente relator, encontra na execução uma impossibilidade de esse acesso se completar. Quer dizer, o acesso à justiça não é só poder ingressar em juízo, é ingressar em juízo, ter uma resposta em prazo razoável, daí o direito constitucional é igual a duração razoável do processo, e com a resposta vê-la executada, porque não é possível, de um lado, que se imagine que todo juiz vai praticar arbítrio no exercício do seu desempenho, que é sempre de acordo com a lei. E, de outro lado, não é possível se sustentar a confiabilidade da justiça quando ainda prevalece no Brasil com tanta frequência por tantas pessoas, que aqui não se tem o resultado de maneira célere, e quando se tem, ganha, mas não leva. Isso é exatamente o oposto do que pretendeu o legislador com essas normas. Em tese, portanto, como aqui foi demonstrado mais de uma vez, e como estamos em controle abstrato, não vejo como se declarar de pronto a inconstitucionalidade mesmo de uma interpretação que, de alguma forma, limitasse a atuação do Poder Judiciário no sentido de fazer valer a execução que finaliza a busca pelo Poder Judiciário na tentativa de comprovar que há um direito que precisa de ser devidamente aperfeiçoado. Por essa razão, em que pese ter a mesma preocupação, aqui externada, que acho que é de todos, aliás, o ministro Fux fez questão de, em seu voto, realçar isso, a preocupação do ministro Fachin, de que, em nenhum momento, estamos a imaginar que um juiz vai atentar contra os direitos fundamentais com a adoção de medidas que sejam desarrazoadas, desproporcionais, porque isso, sim, seria inconstitucional num determinado caso, com todo um arcabouço processual que permite que isto seja devidamente questionado. Por essa razão, pedindo todas as vênias ao ministro Fachin pelo ponto específico em que eu não acredito nem que haja dissidência no sentido apenas da parte dispositiva, mas comungando exatamente das preocupações de Sua Excelência, eu estou votando no sentido de acompanhar o relator para julgar improcedente a presente ação, senhora presidente. Obrigada, ministra Carmen Lúcia. Ouço o ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. A gente sempre espera que um caso, depois dos embates que tivemos ontem e das dificuldades na construção, que nós tivéssemos um dia mais tranquilo. Mas este caso também acaba sendo um caso desafiador, né? Eu estou me referindo à questão do julgamento da matéria tributária, não é? Ou processual tributária. Mas a gente, de fato, se vê às voltas com um caso que desperta, pelo menos, algum ensaio no que concerne as múltiplas possibilidades diante da cláusula bastante aberta, não é? E também não poderia ser de outra maneira, né? Nós estamos diante de uma norma com conceitos bastante indeterminados. E também não resolve muito o problema, como eu ouvi ontem na manifestação do Procurador-Geral, dizer que a questão se resolve assentando que não se pode afetar direitos fundamentais, porque, de fato, os direitos fundamentais, sabemos todos, são passíveis de restrição, não é, por lei. É um pouco o que se tenta fazer
aqui, não é? E aí, então, claro, temos que preservar, sim, o núcleo essencial do direito fundamental, mas o que se estabelece aqui é uma declaração genérica, não é? E a gente, então, tem situações muito delicadas. Nós mesmos aqui no Supremo Tribunal Federal, quando invocamos o princípio da proporcionalidade, temos situações em que, de fato, ficamos com alguma perplexidade em relação ao princípio da proporcionalidade. Eu me lembro do caso da DIN 223, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, ajuizada contra a medida provisória 173, que vedava a concessão de provimentos liminares ou cautelares contra as medidas provisórias constantes do Plano Collor. Era uma regra geral. Medidas provisórias 151, 154, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 167, 168. O voto proferido pelo ministro Sepúlveda Pertence revela a necessidade de um duplo juízo de proporcionalidade, em especial em face de normas restritivas abertas ou extremamente genéricas. Após enfatizar que o que o chocava na medida provisória número 173 eram a generalidade e a abstração, entendeu Pertence que essas características dificultavam, é muito interessante esse caso, um juízo seguro em sede de cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. Essa generalidade, dizia ele então, e essa imprecisão, que, a meu ver, podem vir a condenar no mérito a validez dessa medida provisória, dificultam sobremaneira agora esse juízo sobre a suspensão liminar dos seus efeitos nesta ação direta. É claro que estava em jogo um plano econômico, não é? Portanto, aqui também um self-restraint por parte da Corte num quadro de hiperinflação. Para quem, como eu, acentuou que não aceita veto peremptório, veto a priori a toda e qualquer restrição que se faça a concessão de liminar, é impossível, no cipoal de medidas provisórias que se subtraíram ao deferimento de tais cautelares iniciolitos, distinguir em tese, e só assim poderemos decidir neste processo, até onde as restrições são razoáveis, até onde são elas contenções, não ao uso regular, mas ao abuso do poder cautelar. Um pouco uma discussão que se assemelha ao que estamos discutindo. E onde se inicia inversamente o abuso das limitações e a consequente afronta à jurisdição legítima do Poder Judiciário. Por isso, depois de longa reflexão, a conclusão a que cheguei, data vênia dos dois magníficos votos precedentes, é que a solução adequada às graves preocupações que manifestei, solidarizando-me nesse ponto com as ideias manifestadas pelos dois eminentes pares, não está na suspensão cautelar da eficácia em tese da medida provisória. O caso, a meu ver, faz eloquente a extrema fertilidade desta inédita simbiose institucional que a evolução constitucional brasileira produziu gradativamente sem um plano preconcebido, que acaba a partir da emenda constitucional 16, a acoplar o velho sistema difuso americano do controle de constitucionalidade ao novo sistema europeu de controle direto e concentrado. E prosseguia. Eu até lembrava ontem que, às vezes, o nosso sistema difuso e essa questão mista produz um sistema, às vezes, confuso, não é? O que vejo aqui, embora entendendo não ser de bom aviso, naquela medida de discricionalidade que há na grave decisão a tomar, da suspensão cautelar em tese, é que a simbiose constitucional a que me referi, dos dois sistemas de controle de constitucionalidade da lei, permite não deixar ao desamparo ninguém que precise de medida liminar em caso onde, segundo as premissas que tentei desenvolver, e melhor do que eu desenvolveram os ministros Paulo Brossard e Celso de Mello, os dois votos dissidentes, a vedação da liminar, porque desarrazoada, porque incompatível com o artigo 5º, inciso 35, porque ofensiva do âmbito da jurisdição do Poder Judiciário, se mostra inconstitucional. Assim, creio, dizia ele ainda, que a solução estará no manejo do sistema difuso,
porque nele, em cada caso concreto, nenhuma medida provisória pode subtrair ao juiz da causa um exame de constitucionalidade, inclusive sob o prisma da razoabilidade das restrições impostas ao seu poder cautelar, para se entender abusiva essa restrição, se a entender inconstitucional, conceder a liminar, deixando de dar aplicação, dizia ele, no caso concreto, à medida provisória, na medida em que, em relação àquele caso, a julgue inconstitucional porque abusiva. Um segundo exemplo, acho que digno de nota, por exemplo, foi dado no habeas corpus 76.060, no qual se discutia a legitimidade de decisão que obrigava o pai presumido a submeter-se a exame de DNA, em ação de paternidade movida por terceiro, que pretendia ver reconhecido o seu status de pai de um menor. O ministro Sepúlveda pertence que, na primeira decisão sobre o DNA, manifestara-se em favor da obrigatoriedade do exame, tendo em vista o direito fundamental à própria e real identidade genética, conduziu o entendimento do tribunal, neste caso, em favor da concessão da ordem, portanto, numa posição diametralmente oposta àquele que sustentara em tese no outro caso, em que ele ficara vencido. E diz ele, então, aqui, e é um caso, portanto, de proporcionalidade em concreto. Cuida-se aqui, como visto, de hipótese atípica, em que o processo tem por objeto a pretensão de um terceiro de ver-se declarado pai da criança gerada na constância do casamento do paciente, que assim tem por si a presunção legal da paternidade, e contra quem, por isso, se dirige a ação. Não discuto aqui, e aqui é interessante, porque dá parâmetros para medidas cautelares de caráter vexatório, que possam ser atentatórias à dignidade da pessoa humana, que é o caso, não é? Não discuto aqui a questão civil da admissibilidade da demanda, o que, entretanto, não parece existir, que mais não seja ao confronto do princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, de fundamental importância para o deslinde constitucional da colisão de direitos, é que se pretenda constranger fisicamente o pai presumido ao fornecimento de uma prova de reforço contra a presunção de que é titular. É de se sublinhar que, efetivamente, se cuidaria de simples prova de reforço, de um fato que, de outro modo, se pode comprovar. Portanto, aqui é a questão da necessidade no modelo da proporcionalidade. Com efeito, a revolução na área da investigação da paternidade, da descoberta do código genético individual em relação ao velho cotejo dos tipos sanguíneos dos envolvidos, está em que o resultado deste se prestava apenas e, eventualmente, à exclusão da filiação questionada, ao passo que o DNA leva sabidamente a resultados positivos de índices probabilísticos tendentes à certeza. Segue-se daí a prescindibilidade, em regra, de ordenada coação do paciente ao exame hematológico, a busca de exclusão de sua paternidade presumida, quando a evidência positiva da alegada paternidade genética do autor da demanda pode ser investigada sem a participação do réu. É expressivo, aliás, que os autos já contêm um laudo particular de análise do DNA do autor, do menor e de sua mãe. Pense aqui, então, digo eu, esse é o voto pertence, neste caso, que ficou vencedor. Tem-se aqui notoriamente a utilização da proporcionalidade como regra de ponderação entre os direitos em conflitos, acentuando-se a existência de outros meios de prova igualmente idôneos e menos invasivos ou constrangedores. Esse julgado, a meu ver, presidente, deixa claro que a conformação do caso concreto pode revelar-se decisiva para o desfecho do processo de ponderação. Esses fundamentos devem orientar o juízo desta Corte acerca da compatibilidade do artigo 139, quarto, com a ordem constitucional vigente. Verifico que há inúmeras decisões judiciais adotando esses expedientes executivos atípicos contra o devedor, com fundamento no Código de Processo Civil de 2015. Consigo ilustrativamente caso em que o Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de exequente para que fosse adotada a medida de efeito coercitivo consistente na suspensão da carteira de habilitação e na apreensão do passaporte do executado, ao fundamento de que a responsabilidade do devedor por suas dívidas diz respeito apenas ao aspecto patrimonial e não pessoal. A quantia executada derivava de condenação por dano moral e patrimonial. O STJ, debruçando-se sobre a questão, reformou a decisão do Tribunal ACO ao fundamento de que a medida da suspensão da carteira de habilitação
quanto a de apreensão do passaporte do devedor recalcitrante não estão em abstrato e, de modo geral, obstadas de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados. Isso é o RESP 1.782.418 da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Ora, se é fato que a suspensão da licença para conduzir veículo automotor e a apreensão do passaporte do devedor não estão em abstrato, de modo geral, obstáculos de serem adotados pelo juiz condutor do processo executivo, devendo, contudo, observar-se o preenchimento dos pressupostos ora assentados, o ponto central reside exatamente na demarcação desses pressupostos e na exposição clara e congruente por parte do magistrado de que a medida subrogatória ou coercitiva não se revela desproporcional em relação ao bem tutelado e em todas as suas dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. É certo que nessa atividade de cognição tipicamente judicial, o magistrado deve considerar aspectos especiais do bem tutelado e das partes envolvidas. Exemplificativamente, o STJ já se deparou com pedido de habeas corpus em favor de ex-jogador de futebol, notoriamente bem-sucedido, em que se postulava a devolução de passaporte. A apreensão do documento tinha ocorrido para compelir o ex-jogador, então executado, a adimplir indenização por dano ambiental e a pagar multa decorrente do ilícito. A apreensão do passaporte foi mantida pelo STJ, HC 478963, da relatoria do ministro Francisco Falcão. Parece claro, assim, que o grau de proteção que a Constituição concede ao bem jurídico em questão é fator central para aferir o grau de intervenção aceitável na autonomia do particular executado. Central, mas não determinante. A incolumidade do erário é, por certo, muito cara à ordem constitucional. Nem por isso autoriza-se uma apreensão de carteira de habilitação por inadimplemento de obrigação tributária. A propósito do registro, que é pacífica a jurisprudência do Supremo, no sentido da inconstitucionalidade das restrições impostas pelo poder público ao livre exercício de atividade econômica ou profissional quando utilizadas como meio de coerção indireta ao recolhimento de tributos. Nesse sentido, registros dos enunciados de súmulas 70, 323 e 547, que dispõem o seguinte: é inadmissível, a súmula 70, a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Se não é legítimo ao poder público adotar meios coercitivos indiretos para o pagamento de tributos, nem mesmo por meio de lei, não me parece razoável que juízes invoquem as chamadas medidas executivas atípicas para restringir direitos fundamentais dos cidadãos como meio de garantir o adimplemento de prestações puramente pecuniárias. O afastamento desse estándar desafia a motivação idônea a evidenciar a presença de algum bem constitucional em jogo. Sua ausência, ao contrário, atrai a presunção de que a medida coercitiva ou subrogatória não difere do uso arbitrário da força, ainda que sob o manto de uma ordem judicial. Por isso que eu entendo, presidente, que, a despeito da generalidade da fórmula adotada, nós encontramos imensas dificuldades de, a priori, declarar a inconstitucionalidade em abstrato. Eu comungo das preocupações trazidas agora pelo ministro Fachin, mas já manifestadas no voto do eminente relator, que trouxe, como nós já todos destacamos, um completo diagnóstico da situação. Eu comungo das preocupações manifestadas pelo ministro Fachin em relação aos abusos possíveis que possam ser perpetrados. E nós mesmos nos lembramos do célebre caso que discutimos aqui, a propósito da prisão civil por dívida, e que, levado na alienação fiduciária a efeito, permitia um uso constrangedor e abusivo, como se verificou. E depois aquilo foi superado e nem por isso deixamos de ter crédito, como se anunciava que aquilo era uma garantia fundamental para a
baixa dos juros, por exemplo, no mercado financeiro, né, em geral. Por isso que, a mim me parece que o encaminhamento, tendo em vista a dificuldade técnica de declarar a inconstitucionalidade, inicialmente eu devo até confessar que brinquei com o exercício de fazer uma interpretação conforme, mas resultava depois pouco útil, ou usando uma linguagem um tanto quanto coloquial, talvez nós devolvêssemos para as instâncias ordinárias uma bola igualmente quadrada, né? Para ficar na metáfora futebolística. Né? Então, a mim me parece que, considerando os fundamentos adotados pelo relator, que eu acho que até incorpora a reflexão crítica trazida pelo ministro Fachin, acho que nós temos que fundamentar de modo a dizer que há que ter uma fundamentação estrita e que se tem que guiar pelo princípio da necessidade. De fato, é preciso que a medida seja fundamental para dar execução, né, e não chegar, portanto, a extremos. E, claro, em alguns casos, nós já percebemos que podemos ter, dentro da inspiração e da dinâmica do processo, nós podemos ter situações em que teremos manifestações ou decisões possivelmente abusivas ou teratológicas. Mas, para isso, terá que haver medidas reparadoras no âmbito do próprio judiciário. E aí vale bem a advertência no voto do ministro Sepúlveda Pertence, naquele caso da famosa medida provisória, né, sobre os planos econômicos do plano Collor. É um caso difícil de ser decidido abstratamente, muito próprio para um juízo de proporcionalidade no sistema difuso. Eventualmente, vamos poder nos pronunciar sobre isso em sede de RE. Portanto, cumprimentando o ministro Fachin por essa reflexão crítica trazida, mas eu me encaminho também para acompanhar o eminente relator fazendo essas considerações e essas achegas, julgando, portanto, improcedente o pedido, presidente, é como voto. Senhora presidente, apenas só para deixar tranquilo o colegiado, eu não li, evidentemente, eu li o voto, não ia ler a emenda, mas, por exemplo, um dos itens da emenda diz a amplitude, os poderes do juiz, por conseguinte, incluem determinar essas medidas. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete aplicador maior liberdade à concretização da parte espécie, o que, evidentemente, não isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico, em especial o princípio da proporcionalidade. Obrigada, ministro Fux. Obrigada, ministro Gilmar Mendes. Eu também, pedindo vênia ao ministro Fachin, acompanho integralmente o voto do eminente relator, justamente nessa linha de compreensão que parece me balizou a maior parte dos votos, é que nós estamos tratando de controle aqui abstrato de constitucionalidade. E, na verdade, os dispositivos dizê-los inconstitucionais, do meu ponto de vista, não se mostra viável. Agora, nada impede que a aplicação venha a ser, no caso concreto, inconstitucional, e aí teremos a possibilidade do controle incidental de constitucionalidade. Então, eu acompanho e proclamo o resultado, parabenizando o relator e a todos pelos votos proferidos, no sentido de que houve o conhecimento da ação. Coloco como ressalva ou Vossa Excelência fica vencido em parte, ministro André, por gentileza? Coloco apenas a ressalva quanto ao conhecimento. Apenas a ressalva, sim. Então, por unanimidade, ressalvado pelo ministro André apenas o não conhecimento no que tange ao artigo 390, parágrafo único do CPC, e no mérito a decisão foi por maioria, vencido no sentido da improcedência dos pedidos, vencido em parte o ministro Luiz Edson Fachin.
né, que julgava a ação parcialmente procedente nos termos do voto proferido nesta parte. É isso. Como eu havia previsto, encerramos o julgamento. Muito bom, muito bom. Agradeço a todos, desejo um excelente final de dia. Declaro encerrada a sessão.